Saudações, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está assistindo a este vídeo. Nós estamos dando início ao último trimestre da revista, do estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, e é esta revista que vai ser desse trimestre, você ainda não comprou, onde nós vamos estar estudando sobre os dois livros de Samuel, que está localizado no Antigo Testamento. Nós vamos fazer um breve resumo do estudo para você poder ter como se preparar melhor para quando você for participar da EBD da sua igreja. Se você é um professor, se você é um aluno, você vai ter a oportunidade de poder estar assim absorvendo um pouco mais. E pessoalmente eu gostei muito desse estudo, onde nós vamos poder aprender um pouco sobre a história da nação de Israel. O livro de 1º e 2º Samuel faz parte daqueles livros que são catalogados, que são chamados como livros históricos, livros que contam a história da nação de Israel. E é muito importante nós sabermos que o que a nação de Israel passou por todo esse período, por toda a sua história, porque isso nos ajuda a entender muita coisa daquilo que está revelado, do que aquilo que está escrito no Novo Testamento. Então vai ser importante nós tirarmos esses 3 meses, você tirar esses 3 meses, para poder, juntamente com a revista, estar lendo também o livro de 1º e 2º Samuel, para você poder entender melhor a aula e também para você aprender coisas novas, coisas que talvez você ainda não saiba, talvez você tenha conhecido apenas um texto ou outro, a história de uma pessoa famosa ou outra desses livros, e pode ser muito útil para a sua vida espiritual, não apenas no quesito histórico, porque grandes verdades são reveladas nesses dois livros. A família da qual veio o próprio Senhor Jesus, a linhagem davídica, é registrada, ela é mostrada nesses livros. Então vai ser muito importante a gente aprender e ter esse conhecimento. E desde já peço que você esteja compartilhando este vídeo, compartilhando, curtindo, espalhando pelas redes sociais, para que a gente possa assim estar propagando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus e dando oportunidade para que outras pessoas venham conhecer um pouco mais das Escrituras Sagradas. Bom, o textuário, primeiramente a lição 1, né? Nós vamos estar dando a aula inaugural. A lição 1 tem o seguinte título: Conhecendo os dois livros de Samuel. Nós vamos aprender de onde esse livro veio, quem escreveu esse livro, a sua autoria, qual o período que ele abrange, o que ele revela, o que ele revela, o que esses livros revelam para nós hoje. E o textuário está baseado no texto de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 18, onde nós lemos o seguinte: E disse ela: Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aqui está contando a história da mãe de Samuel, da mãe do profeta Samuel, Ana, casada com Eucana, que tinha uma disputa com a outra esposa de Eucana, Penina. Penina tinha muitos filhos e Ana não tinha filho algum, a sua madre era cerrada, sua madre era fechada, e ela foi fazer uma oração em Siló, que era o local onde estava o tabernáculo do Senhor. Naquela ocasião não havia o templo ainda, e o povo se reunia em Siló, que era uma região de Israel onde estava a arca, e ela fez uma oração, foi respondida por Deus, e assim nasceu o profeta Samuel. Então aqui vai contar toda a história, desde o princípio de Samuel até o finalzinho da vida de Davi, quando ele já estava bem idoso, quando ele já está praticamente passando do trono para o seu filho Salomão. A verdade prática que nós vamos aprender hoje é a seguinte: que nos livros de Samuel nós aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Nós vamos ver exemplos de pessoas que tinham vários problemas, mas ainda assim continuaram servindo a Deus, adorando a Deus de todo o coração. Nós vamos ver também pessoas, inclusive a própria nação de Israel, que passavam problemas adversos e ainda assim preferiam dar as costas ao Senhor. Com muito custo, alguns voltaram a servir a Deus, mas outros seguiram o caminho da perdição. Tem vários personagens esse livro de 1º e 2º Samuel, mas 3 vão se destacar, 3 vão ser o foco desses livros, que é o profeta Samuel, que é o rei Saul e, posteriormente, o rei Davi. São os 3 personagens principais que nesse trimestre nós vamos focar nossa atenção. Lógico, existem outros personagens, dezenas de outros personagens, profetas, parentes do rei Davi, parentes de Saul, mas primordialmente, vamos dizer assim, os principais são esses 3: Samuel, Saul e o rei Davi. Bom, a leitura bíblica de classe está baseada em 1 Samuel, do capítulo 1, dos versículos 1 a 8. Nós vamos ler, você pode ler na sua revista, você pode ler na sua Bíblia se não tiver revista, mas basicamente vai estar falando daquele momento em que Eucana juntava toda a sua família para poder subir
até Siló para poder assim estar adorando ao Senhor. Ele fazia isso de ano em ano. E enquanto Ana buscava por filhos, Penina ia lá, perseguia ela. Se você vai muito essas pregações que tem aí de culto feminino, geralmente elas pregam essa história aqui. Então você deve conhecer, já deve estar sabendo bem. Nós não vamos ler aqui. Se você não conhecer, lê na sua casa. Bom, então, primeiramente, nós vamos ver que vamos estar vendo o contexto histórico em que foi feito, em que foi escrito os livros de 1ª e 2ª Samuel. Então, a primeira coisa que nós vamos verificar é que esse livro, ele não eram 2 livros, era apenas um único livro, que era o livro chamado como livro de 3º e 4º Reis, que depois foi sendo incrementado, foi passando por mudanças. Era um único livro no cânon judaico. Se não me engano, ainda hoje é isso. Ele continua como um livro, juntamente com as obras de 1ª e 2ª Crônicas e com as obras de 1ª e 2ª Reis. São 6 livros que nos livros judaicos, na Bíblia judaica, por assim dizer, constitui apenas 3 livros. E foi dividido, foi separado apenas por uma questão de conveniência, para poder dividir melhor a história, para ficar sendo mais fácil. Eles vão formar uma narrativa, 1ª e 2ª Samuel, que vai, a partir do momento que Israel entra na terra de Canaã, que é por volta do século 12 a.C., e vai se estender até por volta do início do cativeiro de Babilônia, que é entre 587 e 586 a.C. Não pense você que por ser apenas um livro histórico, ele não venha revelar verdades espirituais. Nós vamos achar muitas verdades espirituais nessa obra. Lembrando aquele texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é inspirada por Deus. Não é só porque tem história aqui nesse livro que Deus não se revela, que Deus não revela a sua vontade e que principalmente Deus não revela lições que nós podemos aplicar nas nossas vidas hoje e por todas as nossas descendências. Bom, os personagens principais que vão se destacar, eu cheguei até a adiantar: Samuel, que é o profeta, Saul, que foi separado como o primeiro rei de Israel, e depois, porque Saul não foi fiel, porque Saul foi desobediente a Deus, foi levantado o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos aprender, de acordo com a história desses 3 homens, que Deus ele tem disciplina, Deus ele tem justiça, Deus ele tem misericórdia, e que é necessário seguir a vontade de Deus para se ter uma vida plena, uma vida próspera, uma vida abençoada por Deus. 2 homens que foram tementes a Deus, um homem que começou temente, começou fiel, mas que ele posteriormente acabou se desviando. Bom, o parágrafo 3 vai falar sobre os propósitos dessa história, que nada mais é do que relatar o reinado de Israel, desde o finalzinho da época de Juízes e dando início ao tempo da monarquia teocrática. O parágrafo que vai falar que o Estado de Israel, antes da monarquia, ele vivia no estado de anarquia. A anarquia sendo uma forma de governo, não podemos se chamar de governo, em que há uma negação de qualquer tipo de autoridade. Cada um faz aquilo que bem entende. Só que eu pessoalmente não concordo muito com isso, porque mesmo na época do Juízes, se você for ler o livro de Juízes, você vai perceber que, embora não houvesse um rei, não houvesse uma figura central, a nação de Israel era separada em tribos, e cada tribo tinha os seus anciãos, tinha os seus líderes, que de certa forma traziam um certo grau de governo, mesmo que fosse em escala reduzida, para as várias tribos, para as várias comunidades que havia em toda a terra de Canaã, que tinha sido conquistada pela nação de Israel. Então, não podemos falar que havia uma anarquia em Israel, mas não havia um governo central, algo centralizado, não havia a figura de um rei, a figura de um tirano, mas havia, por exemplo, os juízes, que serviam como legisladores, que serviam como guerreiros, como generais, como líderes civis, e algumas vezes até como sacerdotes também. Ele acabava, mesmo que de uma forma temporária, mas regendo, tendo esse poder central em épocas que surgiam grandes conflitos em Israel, em épocas de grandes perseguições das nações vizinhas. Então eu não achei correto o autor colocar aqui período de anarquia. Na revista vai estar o período de anarquia, que seria a época dos juízes, e logo após, 1 Samuel registra logo o finalzinho do tempo de juízes. Samuel é chamado de profeta mais para frente, mas no início ele é visto como o último juiz da nação de Israel, ele chega a governar como juiz, e logo após é dado início à monarquia teocrática. A monarquia, todos sabem, é um governo regido por um rei, por um soberano, por alguém que detém todo o poder
político, poder civil daquela nação. E monarquia teocrática, por que teocrática? Porque os reis de Israel eram escolhidos pelo próprio Deus, era o próprio Deus que escolhia e mantinha o rei ali. Tanto que se o rei não fizesse a vontade do Senhor, se o rei não andasse de acordo com a lei de Moisés, o próprio Deus o tirava, através de guerras, através de morte. Nós vamos ver o próprio exemplo do rei Saul, que Deus o colocou, mas a partir do momento que Saul se desviou, Deus levantou um outro rei e Saul foi retirado a sua unção, foi retirada a sua autoridade. Apesar de ele ter governado durante muitos anos antes de Davi assumir o trono, mas pela vontade de Deus ele já estava destituído e teve um fim muito trágico por não ter feito a vontade do Senhor. Nós vamos aprender também uma lição muito importante, que é aquela questão de obedecer ser melhor do que sacrificar. Aquele texto famoso que todo mundo fala, que quer pregar, que quer ensinar, de 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, onde nos fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Aqui foi uma frase que Samuel deu de reprimenda ao profeta Saul, porque o profeta Saul desobedeceu gravemente a Deus. Nessa ocasião ele foi como destituído do trono por Deus. Depois ele acabou sendo afastado, mas Samuel fala isso porque Saul como que quis sacrificar mais animais para tentar apaziguar a ira de Deus, e Samuel fala, Deus se preocupa mais com obediência, não com sacrifício. Deus não está preocupado com boi, com vaca sendo assada, com carneiro sendo assado, sendo sacrificado. Deus quer simplesmente obediência. Então, o propósito do 1 Samuel vai ter essa questão de mostrar como Deus ele prefere mais obediência do que sacrifício. Não que naquela época o sacrifício não fosse efetuado, mas Deus se preocupava em um coração obediente. Bom, nós vamos ver agora a questão da autoria e da data. Quem escreveu os livros de 1 e 2 Samuel, lembrando que era apenas um único livro e que depois foi dividido em 1 e 2 Samuel nas nossas Bíblias modernas. Primeiro, o capítulo 1 vai falar sobre o nome de Samuel, que significa basicamente nome de Deus. Ou seja, ali já diz que Samuel era uma pessoa que realmente foi dedicada a Deus. Então, o livro geralmente recebe o nome do autor. Não há nenhuma evidência interna dentro do livro dizendo que foi Samuel que escreveu. Você não vai achar nenhum versículo, nenhum capítulo onde Samuel diga assim, eu, Samuel, começo a escrever este livro, Você não vai achar isso. Só que nós vamos ver, alguns teólogos vão falar que existem muitos aspectos internos do livro que dão evidências de que foi sim Samuel que escreveu parte do livro. Ele não escreveu o livro sozinho, porque a partir do capítulo 25, aí se diz que há a morte de Samuel. Então, como Samuel escreveu depois de morto? Ele não escreveu esse livro sozinho. Alguns teólogos vão dizer que ele escreveu partes do livro e que o restante do livro foi escrito por outros profetas, que foi Natã e Gate, os dois profetas que concluíram esses escritos. Uma das provas que eles tiram está registrada em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. 1 Crônicas foi escrito por Esdras, aquele copista que veio lá de Babilônia, que foi designado pelo rei Ciro para poder reconstruir Jerusalém, reconstruir as muralhas. Ele escreveu o livro de 1 Crônicas. E nesse capítulo, vamos ler rapidamente, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, para a gente ver o testemunho dele. Ele não estava tão perto da época de Samuel, mas ele tinha acesso a registros e a livros que nós não temos hoje. E olha o que ele escreveu. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão registrados nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, que era uma designação anterior a profeta, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Então aqui já é uma pista nos mostrando que esses três homens foram responsáveis pela autoria deste livro, pela escrita desse livro. Geralmente os livros antigos eles tinham uma autoria anônima. Isso indicava que o próprio escritor ele foi uma testemunha ocular daquilo, ele participou da história. Também denotava um pouco de humildade. Então você vai ver que realmente muitos livros da Bíblia não vão ter o autor se designando, eu fulano de tal escreve esse livro. Mas nós podemos inferir por pistas internas, por arqueologia, também pela tradição, que a tradição judaica reconhece Samuel como um dos escritores do livro de 1 e 2 Samuel, e assim nós acabamos seguindo. O segundo parágrafo vai falar sobre a data dos livros. Qual é o período de tempo que esse livro foi iniciado e ele se encerra até quando? Qual é essa extensão? Então os estudiosos vão dar algumas datas, entre 1100 e 970 a.C., para ter se iniciado a escrita desse livro.
O profeta Samuel ele passou a exercer a função de sacerdote da nação por volta dos seus 30 anos de idade, por volta de 1070 depois de Cristo. Os especialistas do Antigo Testamento também vão afirmar que o reinado de Davi foi entre 1010 e 970 a.C. Davi reinou 40 anos de um reinado muito próspero, teve suas tribulações, mas de uma forma geral foi um reinado próspero durante 40 anos. Então, o período de tempo da história registrada entre 1 Samuel e 2 Samuel, do início ao fim, dá 130 anos. Algumas partes, lógico, Samuel participou, outras partes ele registrou de memória, outras partes ele registrou de outros escritos, e outras partes ele acabou não tendo concluído a obra, mas deixado para outros profetas concluir. Então, um compilado de pessoas que participaram para poder estar registrando a história. Vendo que esse livro realmente pega uma história muito antiga, 1100 a.C. até por volta de 970 a.C. Bom, e qual era a situação espiritual que o livro registra? Como é que estava a nação de Israel naquela ocasião? Se você for ler o livro de Juízes, você vai perceber que Israel passava por altos e baixos espirituais. Uma hora estava adorando o Senhor, outra hora estava adorando Baal, outros deuses, e passava por perseguição, depois se arrependia, depois voltava a servir ao Senhor, depois tinha paz, depois desviava de novo, e era um ciclo de idas e vindas. E a situação na época de Samuel não era muito diferente, porque o povo naquela ocasião, principalmente durante o nascimento de Samuel e boa parte da sua vida antes de assumir o sacerdócio, a nação de Israel estava mergulhada numa espiritualidade degradante. Eles adoravam outros deuses, eles estavam fazendo sacrifícios nos altos, havia imoralidade sexual, havia todo tipo de perversão. Os próprios sacerdotes, os filhos de Eli, que era o sumo sacerdote da ocasião, que era Ofni e Finéias, eles também não eram servos tementes a Deus, eles eles quebravam a lei, eles praticavam imoralidade, fornicação, mesmo diante do altar do Senhor, e o seu pai, que era Eli, não os repreendia, pelo menos não uma repreensão no sentido de poder tirá-los do cargo, afastá-los do cargo, passar a mão na cabeça. Então a gente pode ver que tanto no sacerdócio quanto o povo em geral estava passando por uma situação espiritual lastimável, algo terrível. Eles tinham uma religiosidade superficial, eles tinham um sacerdócio descomprometido com Deus, eles tinham uma forma de adoração apenas de aparência, e era algo terrível, algo que Samuel não se influenciou. Ele estava num meio como esse, cercado por sacerdotes que não faziam a vontade de Deus, mas ele foi diferente. Então nós vamos aprender como nós podemos ser diferentes, mesmo vivendo no meio de uma geração corrompida, de uma geração que não quer nada com Deus. Então nós podemos ver como esses livros vão ser muito importantes, não apenas para a gente conhecer a história de Israel, como surgiu a monarquia, como foi esse período de transição entre a época do juiz e a monarquia teocrática, mas também vai servir para a nossa fé, para poder nos ajudar a entender como nós podemos ser fiéis a Deus, mesmo quando as circunstâncias ao redor são contra a gente. Bom, a terceira parte vai falar sobre a teologia nos livros de Samuel. O primeiro parágrafo vai falar justamente sobre essa questão de que nós vamos ver que tem alguns ensinos robustos de teologia, que nós vamos ver profecias sendo cumpridas, que nós vamos ver palavras sendo levantadas, homens de Deus sendo estabelecidos como servos do Senhor. Nós vamos ver o surgimento da linhagem davídica, ou seja, toda aquela linhagem que levou até o Messias, porque Abraão recebeu a promessa de se tornar uma grande nação. E Davi recebeu uma promessa específica de que da sua semente surgiria o Messias, o libertador de Israel, aquele que traria a paz, traria a segurança. Ou seja, nós vamos aprender de certa forma um pouco do passado, dos antepassados de Jesus Cristo. Então nós vamos ver que muitas profecias se cumpriram e foram cumpridas. Eu não vou ler porque vai levar um certo tempo, mas nós vamos ver, por exemplo, o capítulo 7 de 1 Samuel, onde nós vamos ver um arrependimento nacional, porque a nação de Israel até o capítulo 6 estava totalmente entregue nas mãos do inimigo, estava praticando pecados, não queria nada com Deus, e eles foram perseguidos, foram derrotados pelos filisteus, e eles houveram um momento de arrependimento genuíno, eles se voltaram para Samuel, buscando perdão de Deus, buscando que Samuel intercedesse por eles, e ali realmente houve uma mudança de paradigma no pensamento israelita, eles passaram a se voltar para Deus e voltaram a ser vitoriosos novamente. E
O capítulo 2 vai nos falar sobre a questão de Samuel, ele abdicar do seu poder civil, ou seja, ele era um juiz até aquele momento, até que chegou uma ocasião que o povo queria um rei igual às outras nações. Eles não queriam apenas ser governados por um juiz e receber a orientação direta de Deus. Eles queriam, de certa forma, imitar as outras nações. E Samuel ficou muito irritado com isso. Ele se sentiu rejeitado. A gente lê no texto como que ele tem essa questão de parece que ele não gostou muito disso por ele mesmo, porque ele fazia um bom trabalho e o povo estava rejeitando ele. Mas o próprio Deus fala para ele não se irar, que não era a Samuel que o povo estava rejeitando, não era a liderança de Samuel que estava sendo rejeitada, era a liderança do próprio Deus, era o próprio Senhor que governava a nação de Israel e estavam preferindo um rei humano. Então, nesse capítulo 2, nós vemos Samuel abdicando do seu poder civil. Ele vai continuar ainda atuando como profeta, vai continuar atuando como sacerdote, mas como líder civil da nação, ele deixa isso agora a cargo do rei levantado, que naquela ocasião foi o rei Saul. Foi Saul escolhido da tribo, se não me engano, de Benjamim, que foi levantado, um homem bonito, um homem alto, um homem forte, mas que teve um problema de caráter muito sério. Ele começou bem, ele começou humilde, mas no decorrer do seu reinado ele se desviou e a sua queda foi muito grande. E também um capítulo de 17 de 2 Samuel, onde nós vamos ver uma conspiração para acabar com o reinado de Davi, para tomar o trono de Davi, que tinha sido dado por Deus, por uma pessoa da própria família de Davi, que era seu filho Absalão, que ele começou a criar intrigas no reinado, no palácio, começou a criar intrigas no meio do povo, para que ele fosse levantado rei, e ele ia matar o pai dele se tivesse oportunidade. Só não matou porque não foi vontade do Senhor. No final ele também teve um fim muito trágico, porque nesse caso ele se levantou realmente contra o ungido do Senhor. Davi era o ungido do Senhor e ele acabou pagando um preço muito caro por isso. Bom, o segundo parágrafo vai falar sobre a questão de estar em busca de um rei. E Samuel, ele era uma pessoa que estava preocupado com o bem-estar espiritual da nação de Israel. E quando o povo israelita, como já adiantei o comentário, pede um rei para si, ele fica preocupado. Ele não quer botar qualquer um, ele quer botar uma pessoa de caráter espiritual. Então ele procura, no meio das tribos, alguém que o Senhor indicasse, foi indicado Saul, que pudesse estar assim conduzindo a nação de Israel de uma forma plena, de uma forma santa, com retidão, com sinceridade, com transparência. Então ele tinha essa preocupação. O povo passou a buscar um rei, apesar desse ato de rebelião, porque foi uma rebelião quando eles quiseram um rei humano. Eles queriam imitar outras nações, eles queriam servir a um rei, e foi uma rebelião, porque era o próprio Senhor que governava a nação diretamente. Então, por isso que eu não concordei muito com aquela questão da anarquia que o autor colocou na revista, porque a nação de Israel não vivia uma anarquia. O próprio Senhor governava ela, e havia os anciãos, havia os líderes regionais, se levantavam juízes em épocas de crise que acabavam atuando durante toda a sua vida como governantes. Então não havia uma anarquia, mas havia um governo regido diretamente pelo Senhor. Então, de certa forma, foi uma rebelião, mas Deus, ainda pela sua misericórdia, pelo seu ato de misericórdia, Deus poderia ter ali mesmo acabado com a nação por essa rebelião, essa rebeldia, mas ele forneceu um rei. Vocês querem um rei, vocês terão um rei. Mas teve todo um processo em cima disso. Deus falou que eles teriam que pagar impostos, seria algo pesado para eles, mas ainda assim eles quiseram. Então, Deus falou, muito bem, vamos estabelecer um rei, mas eu escolherei o rei. Não deixou isso a cargo do povo. E nós vamos ver aqui no parágrafo 3, falando sobre os alicerces da dinastia davídica. Nós vamos ver que, neste momento, muitos reis são levantados. É levantada uma família, que no caso foi a família de Davi, para poder ser líder de Israel, mas com uma condicional, que se eles fossem reis tementes a Deus, que fizessem a vontade do Senhor, que seguissem a lei de Moisés, eles teriam uma nação próspera, eles teriam um reinado tranquilo, eles teriam um reinado livre de perseguições externas, teriam um reinado com fartura material, com fartura espiritual. Só que também havia uma quebra de aliança. Se a pessoa quebrasse a aliança que foi feita com Davi, de reinado, de seguir a lei de Moisés, de seguir a lei do Senhor, coisas ruins aconteceriam. Deus retiraria o seu favor daquela nação. E nós vamos ver durante os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, como haviam reis que, alguns reis eram fiéis a Deus e o reinado prosperava, as pessoas serviam a Deus. E haviam reis que se desviavam do caminho do Senhor, voltavam a adorar os deuses falsos, faziam alianças com nações que eram inimigas da nação de Israel, que Deus já havia condenado, e praticavam orgias, enfim, faziam uma série de coisas erradas, quebravam a lei de Moisés, e Deus ia lá, retirava essa proteção e castigava a nação de Israel com invasões, com perseguições.
Israel foi levada cativa para Babilônia também, que foi a consequência máxima do desvio da nação para o Senhor, foi um castigo que o Senhor deu para aquela nação. Enfim, aqui cita dois reis, rei Joaquim e rei Zedequias, que foram reis horríveis no sentido de que eles não faziam a vontade de Deus. Se não me falha a memória, Zedequias ele teve seus olhos vazados quando ele estava cativo de uma nação, teve seus olhos vazados porque não fez a vontade do Senhor, vazados, arrancados mesmo. Então, assim, muitos reis pagaram um alto preço por não serem obedientes a Deus. Ou seja, o que nós podemos aprender dessa lição é: se você é levantado para fazer algo para o Senhor, se Deus te levanta para um chamado qualquer e você prefere desobedecer, você prefere seguir outros caminhos, você vai pagar uma consequência, você vai pagar passar por uma disciplina espiritual, por assim dizer, porque foi o próprio Deus que te levantou, não foi homem, não foi outras pessoas, foi Deus. Então, se você tem algum chamado e é realmente chamado que foi Deus que te deu, realmente Deus te levantou, tenha cuidado para você não se desviar dos caminhos do Senhor, porque a mão do Senhor pesa, ele zela muito pelo seu nome. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, para nós não acabarmos desviando e evitando seguir o proceder desses reis. Então a gente está vendo que não é só história que nós estamos aprendendo, não é só datas, não é só nomes, não é só locais, mas nós estamos aprendendo também como podemos ser abençoados por Deus, por fazer a sua vontade, e como nós podemos passar por disciplina se nós desobedecermos às suas vontades. O quarto subtópico vai falar sobre Samuel agora, como um divisor de águas. Samuel realmente é o homem-chave desses dois livros, porque ele vai ser a linha divisória entre a era dos juízes e a era da monarquia teocrática. É ele que, por assim dizer, encerra o ciclo de juízes da nação de Israel e dá início ao ciclo da monarquia. É ele quem unge os dois primeiros reis da nação. É ele quem cria todo vamos dizer assim, um sistema que é seguido por todos os reis e por todos os profetas que vieram depois dele. Bom, o parágrafo número 1 vai falar sobre o momento de crise espiritual, que nós já falamos um pouco sobre isso. Samuel entrou no cenário bíblico numa época que havia muita corrupção civil e espiritual. O povo não estava temente a Deus, os próprios sacerdotes estavam afastados de Deus e praticavam coisas abomináveis. Então Samuel surgiu nesse cenário como alguém que poderia estar mudando isso. Samuel ele foi o iniciador da união nacional, porque até o tempo de Samuel, antes de Samuel assumir, as tribos estavam separadas, estavam espalhadas, cada um ficava no seu caminho, cada um seguia o seu caminho, não tinha unidade, não tinha união. Era como se fossem micronações e cada uma sofria, cada uma passava necessidade específica e ninguém se ajudava, a não ser em ocasiões muito especiais em que 2 ou 3 tribos às vezes acabavam se unindo, mas não era algo global, não era algo geral. E Samuel veio para isso, para poder unir as 12 tribos como uma única nação, como um único governo, para poder assim estar trazendo novamente a prosperidade para Israel. Samuel ele foi profeta, foi juiz, foi sacerdote, ele englobou todas essas funções. Ele foi separado para poder cuidar do povo escolhido de Deus. Ali era uma nação santa, estava separada, estava cada um para o seu caminho, e ele teve esse papel como homem separado, juiz, profeta, sacerdote, de poder unir todo aquele povo novamente em torno de algo em comum, que foi a monarquia e que foi fazer a vontade do Senhor. Samuel também, no parágrafo 2, vai falar sobre a questão dele ser um líder. Ele contribuiu para poder estar assim, estabelecendo os alicerces do ofício profético. Dizem os teólogos, e dá a entender quando nós lemos livros, que ele fundou a primeira escola profética, ou seja, escola para a formação de profetas da nação de Israel. Pessoas que conheceriam a palavra do Senhor, que estavam preparadas para poder ajudar o rei e para poder levar o povo sempre a um conhecimento maior do Senhor e muitas vezes para levar o povo ao arrependimento quando o povo se desviava. Ele também preparou a estrutura do sistema monárquico. Ele foi lá, não simplesmente ungiu a pessoa como um rei. Ele preparou, ele treinou, ele ensinou tudo o que ele sabia, tudo que ele conhecia das escrituras, de como deveria ser o proceder de um rei. Ele passou primeiro para Saul e depois para o rei Davi. Nós vamos aprender com Samuel também essa questão da estabilidade, que nós podemos alcançar estabilidade e prosperidade no nosso ministério se nós confiarmos em Deus e nós dependemos totalmente dele. O ministério de Samuel foi um ministério totalmente dependente do Senhor. Ele só conseguiu essa proeza de unir todas as tribos,
de estabelecer uma monarquia, de fazer com que a nação de Israel começasse a crescer novamente, porque ele tinha o favor de Deus, porque ele depositava toda a sua confiança em Deus. Nós vamos ver no decorrer dos livros de 1 e 2 Samuel como a nação de Israel cresceu a tal ponto que ela atingiu o apogeu no reinado do rei Salomão, que ela chegou num ponto em que as nações ao redor respeitavam Israel, respeitavam o rei, enviavam tributos para a nação de Israel para poder manter a paz. Então Israel começou como uma nação tribal, que vivia no meio do deserto, entrou na terra de Canaã, mas ainda se vivia como tribos, cada um tinha seus governos tribais, por assim dizer, não lembrando tribo de índio, mas tribal no sentido de viver em clãs, em famílias, mas que não era nada muito organizado, nada muito elaborado. Cresceu, foi unificada pelo profeta Samuel, passou pela monarquia, pela estruturação da monarquia, pelo rei Saul, pelo rei Davi, passou por outros reis bons e ruins, mas até chegar Salomão, que foi o apogeu. Depois disso, houve a divisão, porque Salomão também se desviou, mas aí já é uma história para um outro assunto, para um outro estudo. Qual é a conclusão que nós aprendemos do estudo de hoje? A conclusão diz o seguinte, que os livros de 1 e 2 Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia dinástica. As muitas histórias apresentadas nesse livro revelam os erros e acertos dos líderes humanos, mas ao mesmo tempo revelam o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Então, o que nós aprendemos ao estudar esses livros, essa questão, nós vamos ver como esses livros eles são francos. Geralmente, é uma frase muito dita por historiadores que a história é escrita pelo vencedor. Ou seja, o vencedor, quando ele escreve a história, ele vai escrever do jeito que ele quer, da forma como ele quer. E, geralmente, a história, seja uma biografia, seja a história de uma nação, geralmente os historiadores contam apenas os grandes feitos, as grandes conquistas e aquilo que é ruim, aquilo que não agrada, aquilo que são as falhas, são as derrotas, é jogado para escanteio, é escondido, para que ninguém saiba daquilo que a nação, aquela pessoa tem de podre. Mas o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, como também os outros livros da Bíblia que contam a história de Israel, eles são muito francos. Ali nós vemos perfeitamente as vitórias daqueles homens, nós vemos também as suas fraquezas. Nós vemos a glória daquele povo, mas nós também vemos as suas derrotas. Nós vemos também o afastamento de Deus. Então, há uma franqueza muito grande. Saul é retratado como um homem bom no começo. Ele começou bem seu reinado, mas depois ele desviou, se afastou do Senhor. Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus, um homem que agradou a Deus, mas ele falhou quando ele cometeu adultério com Batseba. Ele caiu também como ser humano. Então, se fosse um livro humano qualquer, talvez essas histórias não fossem escritas. A gente não saberia nunca que Davi cometeu pecado, que de repente Saul desobedeceu a Deus. Mas como é um livro inspirado por Deus, é um livro que retrata realmente como o ser humano é um livro muito útil que vai nos ajudar a conhecer como Deus trabalha com o ser humano caído, com o ser humano pecaminoso. Como Deus ele consegue lidar com as pecaminosidades humanas e sempre fazer com que, no final de tudo, a glória dele se sobressaia e fazer com que o homem volte novamente para si. Pessoas que se desviaram, que estão registradas no livro de 1 Samuel, há o registro também que eles voltaram. Como também há um retrato muito claro daqueles que preferem não servir a Deus e vão seguir por um caminho de perdição, vão seguir por um caminho de derrota, um caminho de destruição, um caminho de disciplina. Então é um livro muito antigo sim, mais de 1000 anos antes de Cristo, mas é algo muito atual. Nós vamos ver guerras políticas, nós vamos ver conspirações palacianas, nós vamos ver guerras entre nações. Então isso não mudou. Ainda hoje acontece esse tipo de coisa. Então, para nós sabermos como lidar com o mundo de hoje, para nós entendermos muita coisa que acontece hoje no mundo, esse livro vai ser muito bom, muito importante para nós podermos estar assim conhecendo mais do mundo e da palavra de Deus. E por isso eu faço convite para você, que você possa participar das outras aulas. Semana que vem nós vamos iniciar a lição de número 2, onde vai falar sobre a vida do profeta Samuel, o nascimento de um líder para a nação de Israel. Que você possa estar participando conosco, assistindo os vídeos. Se você puder assistir ao vivo, assista a live conosco. Se não, você pode assistir posteriormente, vai estar gravado. Basta que você se inscreva na página do Facebook, no Ministério Peregrinos de Deus, ou que você também possa acessar o YouTube. Nós temos um canal lá também, que também está escrito Ministério Peregrinos de Deus. Basta você acessar e acompanhar conosco
para você ser ricamente abençoado. E eu agradeço por você ter assistido até aqui, por você ter participado, que você possa estar compartilhando esse vídeo, que você possa assim estar divulgando a mensagem do reino, divulgando a mensagem da cruz, que você possa assim estar nos ajudando a evangelizar, a ensinar, a edificar a Igreja de Cristo, porque é esse o nosso objetivo. Que você possa ter tirado grande proveito, que você possa estar colocando suas sugestões daquilo que você de repente quer, de um estudo bíblico, de tirar alguma dúvida, que você possa estar compartilhando conosco, tirando essa dúvida, que aquilo que nós soubermos nós vamos falar, o que nós não soubermos nós pesquisamos e trazemos aqui, porque nós não sabemos de nada, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas nós estamos aqui para fazer o nosso melhor para a glória do Senhor. Então, eu agradeço a todos, muito obrigado por participar de coração, continue a assistir, nos acompanhar, divulgue esse vídeo para que a palavra do Senhor seja assim manifesta a todos que estão espalhados por este mundo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, shalom.